Olá, boa tarde, queridos. Na verdade é boa noite, né? Nós estamos gravando à tarde, mas aí no Tadel Online é 8 horas da noite, né? Às 20 horas que a gente começa. Mas eu quero desejar a paz do Senhor Jesus para você, para sua família, para sua célula, para seus amigos, né? Que realmente o Senhor esteja abençoando a vida de vocês. Nós estamos dando hoje a continuidade, né, dessa série que nós estamos trabalhando aí, né? Nós estamos fazendo uma espécie de recapitulação e também fazendo uma atualização da visão do MDA através, né, do estudo das 5 funções principais das células na visão do MDA. Só lembrando, são 5 funções e nós já falamos da primeira, né, que é evangelismo e integração. Já falamos da segunda, né, que é pastoreio e discipulado. Semana passada falamos da terceira, que é comunhão. E hoje nós vamos falar sobre a quarta função, que é treinamento de líderes. Treinamento de líderes, tá? Mas eu, como sempre faço, eu dou uma recapitulada, né? Porque às vezes tem pessoas que estão assistindo pela primeira vez. Hoje nós temos na igreja, toda semana tem pessoas novas entrando, né? Novos convertidos, e aí a pessoa se interessa e de repente pega o bonde no meio aí, né? Então, na visão do MDA, as células apresentam 5 principais funções, que nós já acabamos de falar daqui de 4, né? Falamos de evangelismo e integração, pastoreio e discipulado, comunhão, treinamento de líderes, e a quinta que nós vamos ver na próxima semana é crescimento e multiplicação, tá? Crescimento e multiplicação. Mas vamos lá para evangelismo e integração, né? O que é evangelismo e integração na célula? Primeiro é importante entender que essas 5 funções, elas não podem ser separadas, né, na célula. Você tem a célula, a sua célula, na visão do MBA, ela tem que estar praticando as 5 funções. Se ela praticar só 4 e deixar de praticar uma, ela vai perder a essência, né? Ela vai perder a essência. Então todas as funções são importantes, né? E a célula tem, para ela estar realmente dentro da visão do MDA, ela precisa estar praticando essas 5 funções, tá? Então, assim, evangelismo e integração, que é a primeira função, fala da célula, do evangelismo que é feito através da célula. O evangelismo principal na nossa igreja é feito através das células, né? E as células têm algumas estratégias, ferramentas de evangelismo. Nós temos a principal ferramenta de evangelismo, que é o GE. Nós chamamos de grupo de evangelismo, né? Ou seja, uma pessoa na célula, qualquer pessoa da célula, né, que é membro da célula, ela pode ter um GE. Um GE é um grupo de evangelismo. Se ela está evangelizando uma pessoa, tendo um contato pelo menos uma vez na semana, aquela pessoa é um GE dela. Ela está realmente já praticando um GE. Né? Um GE não precisa ter assim toda uma formalidade para GE. Pode ser também um GE formal. Como formal? Assim, na casa de alguém, um dia certo, um horário certo, pode ser sem problema nenhum. Isso também é GE. Mas o GE também, ele pode ser aquela pessoa que você se encontra na padaria, por exemplo, toda semana. Você encontra com ela, evangeliza, fala de Jesus, convida para a célula. É um GE seu. É um GE. Né? Isso é importante você entender. O GE, ele não tem muita formalidade, não tem relatório, não tem nada. Ele não pode concorrer com a célula. Você não pode marcar um GE no dia da célula. Você não pode dizer, não, eu vou no GE, eu não vou na minha célula. Não pode.
O GE, ele pertence à célula, ele é uma ferramenta da célula, ele não pode concorrer, nunca, jamais pode concorrer com a célula, né? Outra forma de evangelismo que nós temos também muito poderosa é um encontro nos lares. Fazemos encontro nos lares também, é uma ferramenta de evangelismo muito boa, né? Não tem como explicar aqui porque ele precisa de um treinamento e tudo, mas é um encontro que a gente faz um treinamento antes aí, num determinado final de semana a gente trabalha no lar, algumas palestras, e muita gente se converte. Realmente é muito bom o encontro nos lares. Outra ferramenta é o fator Barnabé. O fator Barnabé é aquela amizade que você cultiva com aquela pessoa que você quer ganhar para Jesus. Você acaba ganhando aquela pessoa para você e depois ganha para Jesus, né? Ou seja, você cultiva aquela amizade, ela gosta, poxa, eu quero esse estilo de vida que você tem, eu quero esse Deus que você segue, eu quero seguir também. Aí ela acaba seguindo Jesus, né? E aí fala muito da visão do purê de batata também, né? Mas é só para resumir, é isso aí, o fator Barnabé. Outra ferramenta é o projeto Natanael 3, né? Onde nós estimulamos cada membro da célula a orar por 3 pessoas. Ela está orando, ela não precisa estar nem abordando a pessoa, nem falando para ela de Jesus, nada, né? A partir do momento que ela aborda, que ela esteja abordando, falando, isso aí já é um GE. Mas quando ela está só orando, né, no seu dia de oração, pagando um preço, Senhor, em nome de Jesus, quebra toda resistência na vida dessa pessoa, Pai. Oh Deus, que um dia, quando o Senhor me tocar para falar com ela, Senhor, que o coração dela já esteja pronto para receber, Pai. Oh Deus, a Tua palavra, Senhor, no nome de Jesus. Ou seja, você vai estar orando, sabe, ensopando a vida daquela pessoa de oração. Vai chegar um momento que talvez até ela te procure porque ela quer ir na sua célula, quer ir na igreja, ou mesmo você vai sentir de Deus de um dia chegar com ela e convidá-la. Isso vai dar certo, isso sempre tem dado certo. É uma ferramenta poderosa que nós chamamos de Projeto Natanael 3. Isso é evangelismo, mas o evangelismo ele tem que vir seguido da integração. O que é isso? Eu ganhei a pessoa para Jesus, eu preciso imediatamente agora integrá-la no reino de Deus. Preciso integrá-la na igreja, integrá-la na célula, né? Entenda isso, você não ganhou para Jesus, tá bom, já fiz a minha parte, agora é contigo, Senhor. Não. Quem converteu ela foi Deus. Agora que começa a nossa parte, né? Que é consolidar essa pessoa, discipular. Então essa consolidação, ela começa com uma etapa inicial chamada integração, onde você vai integrar essa pessoa na célula. É mais ou menos assim, ó, quando nasce uma criança numa casa, quando essa criança nasce, essa criança passa a ser o centro das atenções daquela casa. Todo mundo leva presente, todo mundo vai visitar, sabe? Aquele xodó, aquela criança, qualquer coisinha, cuidado com a criança e tal. A mesma coisa, um novo convertido. Você vai integrá-lo na célula, ele é um bebê espiritual, precisa ser o centro das atenções da célula, todo mundo cuidando dele, né? E aí ele está sendo integrado, ou seja, evangelismo, ganhei, agora a integração. Primeira função. Segunda função, pastoreio e discipulado, né? Ou seja, o líder de célula, ele é o pastor da célula, ele cuida daquele rebanho, né? Ele pastoreia a célula. Isso é muito importante. O líder de célula é o responsável pela vida espiritual dos membros da célula. Ele é o responsável, ele pode até nem ser o discipulador. Por exemplo, se ele for um líder homem, ele não vai poder discipular uma irmã. Se é membro da célula dele, uma irmã, ele não pode discipular, mas ele pode pastoreá-la. Na célula ele pastoreia, ele precisa se preocupar. E a Bíblia diz que nós devemos ver como está o estado das nossas ovelhas, não é isso? Um líder de célula, ele tem que se preocupar com o estado das ovelhas,
como é que elas estão, se elas estão indo no culto de celebração, se elas estão indo na célula, se elas estão sendo discipuladas. Entenda, irmãos, o discipulador é muito importante na vida do membro, é muito importante, mas o líder de célula é mais importante ainda. Sabe por quê? Porque o líder de célula embora ele nem discipule aquela pessoa, mas ele é o camarada que está cuidando para que o discipulado esteja funcionando. E não só esteja acontecendo o discipulado, mas esteja acontecendo com qualidade. Como assim, pastor, que ele vai ver isso? Se eu estou vendo um membro da minha célula, que eu não estou vendo mudança na vida dele, eu estou vendo que ele está, mas eu estou vendo um relatório que ele toda semana está sendo discipulado, mas não está tendo mudança na vida dele. É um camarada que não está cooperando, que não, né, e tal. Então, ou seja, e o discipulado está acontecendo toda semana, então talvez tenha um problema na qualidade desse discipulado. E o líder de célula percebe isso. E aí o líder de célula vai atrás de saber, mas de repente, muito respeitosamente, né, senta com o discipulador, como é que está o fulano e tal, o discipulado dele está acontecendo mesmo, e como é que é, porque, deixa eu lhe explicar, eu não estou vendo mudança nele, nessa área, nessa, o testemunho dele, tudo. Aí o discipulador vai cuidar de trabalhar nisso, de corrigir os rumos, né, de fazer um discipulado, de repente, né, com mais qualidade, mas o líder de célula é quem foi atrás, ele que vai atrás. Talvez alguém diga assim, mas peraí, pastor, mas o discipulado, ele é o coração da célula. O discipulado é o coração da célula. É verdade, o discipulado é o coração da célula. Assim como o teu coração é o órgão mais importante aqui do teu corpo, né? O teu coração que bombeia sangue, bombeia a vida para todas as células. Ele é muito importante, mas sabe quem cuida dele? Não é ele mesmo. Não é o próprio coração que cuida dele mesmo. Quem cuida do coração é você. Ele é o teu coração, é importante, mas é você que cuida dele. É você que come o alimento que é bom para ele. É você que vai atrás de um cardiologista para ele. É você que vai tomar os remédios para ele. Ou seja, é você quem cuida dele. A mesma coisa. O discipulador é muito importante na vida do membro, mas quem cuida desse discipulador, desse discipulado, que é o coração da célula, quem cuida do coração da célula é o pastor da célula, que é o líder de célula. Então, para você entender, pastoreio e discipulado tem que estar acontecendo. Tem que estar acontecendo pastoreio e acontecendo o discipulado na célula. Essa é a segunda função. A terceira função, nós falamos semana passada, comunhão. Comunhão. Quando se fala em comunhão, às vezes a pessoa pensa que é só comida. Quando você faz comunhão, você pode também, né, ter lá uma refeição, um lanche, alguma coisa, muito bom, isso é tremendo. Mas essa comunhão, querido, que a célula promove, é principalmente a comunhão do membro com o Senhor, né, para que ele tenha uma vida íntima com Deus, e a comunhão entre os membros. Então é aquela comunhão vertical com o Senhor e horizontal com os membros, ou seja, forma a cruz, né? Essa é a comunhão que tem que ser promovida. O resultado da comunhão na célula, sabe qual é o resultado? É transformação de vidas. É as vidas sendo transformadas. A gente compara a comunhão, a visão e prática do purê de batata resume a comunhão na célula. Quer ver? Por exemplo, para fazer um purê de batata, você pega aquelas batatas que elas estão duras, estão sujas, estão verdes, estão amargas, né? E aí aquelas batatas, quando elas vêm, elas são lavadas, elas são cozidas, elas ficam moles, elas amolecem, elas são descascadas, elas são temperadas, são amassadas, e aí elas se tornam, elas eram individuais, agora tornam um só corpo. A comunhão gera unidade. A comunhão na célula, como deve ser, gera unidade. Então aquela batata que era dura, suja, amarga, ela se tornou um purê gostoso, saboroso, e uma unidade só, um só corpo. Então a comunhão da célula tem que promover esse purê, aquele membro, aquela pessoa que chega na célula novo convertido, né?
e ele vem com uma série de problemas do mundo, né? Uma série de vícios e tudo. A célula trabalha na vida dele, leva ele a ter uma comunhão com Deus, uma comunhão com os irmãos. Sabe o que acontece? Daqui a pouco ele é um purê, né? Servindo a Deus, e é uma bênção. Amém? Glória a Deus. E o tema de hoje, né? Recapitulei, e o tema de hoje, a quarta, é treinamento de líderes. Entenda uma coisa, querido. A célula, ela está constantemente treinando as pessoas para serem líderes. Ela precisa treinar sempre. É muito importante isso. A pessoa, para ela ser para ela ser um bom supervisor de setor, ela tem que ter sido um líder de célula excelente. Para ela ser um bom supervisor de área, tem que ter sido um líder de célula excelente. Para ela ser um supervisor de distrito muito bom, ela tinha que ter sido um líder de célula excelente. Para ela ser um bom pastor de região, de rede, ela tem que ter sido um líder de célula excelente. Para ser um bom pastor de uma igreja que trabalha a visão do MDA, para esse pastor ser muito bom na visão, esse pastor tem que ter sido um líder de célula excelente. Então o segredo é formar líderes de célula bem formado, excelente. Por isso nós temos o trilho de liderança, onde a pessoa desde cedo ela se converte. Aí ela na célula ela é integrada, e o líder de célula, o dirigente da célula já trabalha, já mete esse membro num trilho de liderança. São 24 pontos, né, que aquela pessoa vai passar ali, e lá no final, o 24º item, sabe qual é? Ele está pronto, está apto para ser um líder de célula. Se ele passou por todos os outros, ele já está apto para ser um líder de célula. Ou seja, ele passou por um treinamento poderoso para ser um líder de célula. Então, uma igreja baseada em célula sempre produz muitos líderes de qualidade. E essa reprodução acontece no contexto da célula. É no contexto da célula. Para alguém se tornar perito em qualquer coisa que fizer na vida, ele terá que aprender aquilo pela prática, não somente pela teoria. Você quer ver uma coisa? Imagina um pedreiro. Uma pessoa quer ser pedreiro e ela vai só estudar teoria. Vai estudar tudo sobre cimento, sobre areia, sobre seixo, sobre tudo, sobre, né, uma colher, como pegar, como fazer. Ele estuda só a teoria. Ele vai ser um bom pedreiro? Vai nada. Na prática o negócio não vai funcionar. A mesma coisa um líder. Ele precisa da teoria, é verdade, precisa, mas é a prática que forja, é a prática que forma ele como líder. Isso é muito importante, querido, que você entenda. Ele tem que estar sendo treinado na prática. O líder da célula tem que promover esse treinamento em todos os membros, os auxiliares, né, em toda reunião de célula. O líder de célula não é ele que faz tudo, ele tem que delegar funções. Olha esse aqui, essa semana, e ele faz isso antes, não faz isso na hora da célula. Antes ele precisa se reunir, fazer um discipulado ministerial, né, com seus membros, e dizer: olha, fulano, você, na nossa próxima reunião de célula, você vai fazer a oração inicial, você vai receber a oferta, olha, você vai cuidar do louvor, você vai cuidar da palavra, olha, você vai orar pelos pedidos de oração, você vai orar pelo lanche. Assim que tem que funcionar. E na outra semana já faz um outro rodízio, ele vai estar treinando. O líder de célula vai visitar um membro ou vai visitar uma outra pessoa, leva alguém da célula com você, você está treinando. Outra coisa, querido, o líder de célula tem que estimular todos a estarem no TADEL. O TADEL, treinamento avançado de liderança, é um treinamento. Então o líder de célula tem que estimular todos os membros a estarem no TADEL. Todos os membros a estarem no TADEL. Isso é extremamente importante. Se o membro não quiser vir ao TADEL, querido, infelizmente o cara pode ser bom como for, mas se ele não está disponível a estar no TADEL, ele não pode ser um líder. Ele não pode ainda ser um líder.
ele tem que estar vindo ao Tadel, ele está sendo treinado. Além do Tadel, ele precisa estar fazendo aquele curso da EMP, o primeiro lá, o curso de fundamentos, né? O primeiro módulo da EMP, que é o curso de fundamentos. Ele precisa estar fazendo lá o curso de fundamentos, onde envolve, né, aquela matéria de nova criatura, família cristã, e de fazer discípulo, né? Aliança de membresia. Então ele precisa estar fazendo isso aí. Tudo faz parte do treinamento, é a parte teórica e a parte prática na célula. Isso é extremamente importante que todos estejam fazendo isso, querido. Amém? Então, outra coisa, nós fazemos isso na nossa célula. Nós dividimos a célula ali em grupos, né? Dividir a célula, é claro, organizamos a célula, fazemos 2 ou 3 grupos na célula. Cada grupo, por exemplo, fica responsável por uma semana da célula. Então, grupo X aqui, olha, vocês, na próxima semana, vocês que vão fazer toda a célula. Tudo vai ser com vocês. Aí aquele grupo se organiza e procura fazer o melhor. O outro grupo, na outra semana, se organiza e já quer fazer melhor do que o outro. E o outro grupo, na outra semana, já quer fazer melhor ainda. Com isso, você vai treinando todos vão sendo treinados e todos vão se tornar líderes de excelência. É claro, além de tudo isso, tem um discipulado 1 a 1, né, onde eles vão estar também sendo trabalhados e sendo treinados, né, para essa obra tão poderosa, né, que é dirigir uma célula, querido, que ser líder de uma célula. Amém, queridos? Glória a Deus. Essa é a palavra de hoje, né? Treinamento de líderes, que é a 4ª função da célula. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, dizer que você vai ser um líder de excelência. Se você já é um líder, você vai formar muitos líderes de excelência, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua célula e sua família, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.